As últimas notícias que eu vi aqui agora é que, na verdade, nós já estamos além desse momento e o Putin autorizou e comandou a entrada de tropas russas nessa região do leste da Ucrânia. E ele está chamando dessas tropas ou dessas forças de operação de paz ou uma missão de paz, ou Peacekeeping Operations, são as tropas de paz para a região. Obviamente que isso não são tropas de paz, mas são tropas para garantir a anexação desse território. A grande dúvida e a grande discussão do momento não é se vai ou não ter guerra, é que tipo de guerra nós teremos, que tipo de invasão e que tipo de confronto militar. Qual a resposta dos ucranianos? Eles vão resistir e lutar por essa região do leste ou não? Eles simplesmente vão deixar, tá bom, perdemos, já era. Não foi o que aconteceu até então. Desde 2014, quando essa região se declarou independente, os ucranianos têm lutado e resistido para impedir que ela se torne independente de fato, né, na prática. Então, não sei se eles vão abandonar totalmente. E óbvio que aí a outra parte da pergunta é qual vai ser o objetivo do Putin? Só controlar um pedaço dessa região, porque essas províncias elas são maiores. E eu vou mostrar aqui para vocês no mapa. Deixa eu abrir aqui o meu mapa para vocês entenderem. E essa região separatista tá aqui, ó. Então, esse pedaço aqui é o pedaço da região separatista. Vocês estão vendo aí, né? Deixa eu tirar isso daqui e dar um zoom para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Luhansk e Donetsk são os dois lugares aqui. Mas percebe que se a gente olhar para o território mesmo dessas duas províncias, é bem maior. A parte separatista está mais ou menos... Deixa eu mudar aqui a cor. Está mais ou menos assim, ó. Aqui. Então, se ele ocupasse as províncias inteiras, estamos falando de um território muito maior. Mas esse território, ou esse espaço aqui, não é nada comparado, ou não é nem metade do que é a Ucrânia. Os serviços de inteligência americanos, o governo americano tem dito repetidamente que o objetivo do Putin é atacar Kiev, que é a capital, que está aqui para cima, ó. Vocês podem ver aqui em cima, ó. Aqui está Kiev. Então, as repúblicas separatistas estão aqui. Se ele atacar Kiev, aí nós estamos falando da capital do país, aí um outro objetivo. E o discurso que o Putin fez hoje foi muito, muito forte, muito categórico e muito duro. Ele virou e falou que a identidade ucraniana ou a Ucrânia como um país independente não existe. Que não existe separação, e ele tem falado isso faz tempo, que não existe separação entre Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, por exemplo. Esses três países são todos parte da mesma identidade nacional, do mesmo povo, da mesma etnia, da mesma história, da mesma cultura, e não tem como separar a Ucrânia. Se não tem como separar a Ucrânia, talvez ele está indicando que a Ucrânia inteira tem que ser dele. E aí é uma outra operação, uma outra guerra, uma outra intervenção, é algo muito maior. E óbvio que tem 1 milhão de perguntas sobre isso, né? Como que isso vai acontecer, 1 milhão de dúvidas, qual o desdobramento, ele vai chegar até Kiev, dominar Kiev e não ficar dentro da cidade? Tem alguns analistas dizendo que ele vai cercar Kiev, entrar, dominar a cidade, mas vai sair de dentro para não ficar numa guerra urbana. E aí ele derrubou o governo, derrubou quem está comandando as instituições e tem o controle da cidade sem entrar na luta. Só que se você não está lá dentro da cidade, você não tem o controle da cidade. Então isso não funcionaria. Se ele decidir controlar as grandes cidades, os grandes centros urbanos, ele vai entrar numa guerra urbana, uma guerra de guerrilha, que no primeiro momento a vitória russa pode ser muito, muito fácil, muito bem sucedida. Ele pode avançar rápido, ele conquistar os espaços, colocar as tropas dele no lugar, mas depois tem uma guerra de resistência, onde a população ucraniana vai ficar lutando, vai atirar escondido, vai explodir um tanque, enfim, menor, entendeu? Vai agir
como uma guerrilha, resistindo à ocupação daquele território. E isso vai ser muito difícil, vai levar muito tempo. A gente tem assistido às últimas guerras em Síria, em Afeganistão, em Líbia, que são conflitos assimétricos, conflitos de um exército tentando pacificar a população inteira. Você não consegue fazer isso, né? A população vai agir e responder. E esse é um grande problema para o Putin, obviamente, como lidar com isso. O que mais que ele pode fazer? Ele pode pegar metade da Ucrânia. E aí, né, pegar metade da Ucrânia seria mais ou menos isso daqui que eu já mostrei para vocês. Aqui tem esse rio que cruza a Ucrânia inteira. E aí ele pegar tudo aqui para esse lado. Só que Kiev tem que ser derrubada, senão não faz sentido nenhum essa operação. Óbvio que tem uma outra discussão interessante que eu acho que a gente tem que prestar atenção, que se o Putin disse publicamente que a Ucrânia não existe como um país independente, então para ele só se contentar em ter um pedaço de uma província separatista no leste não me parece suficiente. Só ocupar esse cantinho aqui, vou voltar aqui para o nosso... Só esse pedaço aqui não me parece suficiente à identidade ucraniana. Ao contrário, em vez de enfraquecida, ela vai ficar muito mais forte. Por quê? Desde que começou esse conflito em 2014, quando ele anexou a Crimeia, que está aqui embaixo, deixa eu dar um zoom maior, ó. A Crimeia está aqui, e essas províncias separatistas começaram a lutar contra a Ucrânia, o que aconteceu? A população da Ucrânia, que no início não era favorável, era mais dividida, vamos se juntar à União Europeia, vamos se juntar à OTAN, a aliança do Tratado do Atlântico Norte, né, a aliança militar, não era uma coisa tão óbvia e clara. Depois do que ele fez em 14 na Crimeia e o que ele fez nas províncias separatistas do leste da Ucrânia, isso mudou. A população hoje sente muito mais medo da Rússia e está muito mais disposta a se juntar com o Ocidente. Se ele for lá e abocanhar somente o leste da Ucrânia, o que vai acontecer com o resto da Ucrânia? O resto da Ucrânia vai ter certeza que a sua sobrevivência depende de se juntar com o Ocidente, seja na União Europeia e seja na OTAN. E claro que aí o plano do Putin de impedir que esse território todo esteja no comando do Ocidente ou aliados com o Ocidente vai por água abaixo. Então não é tão simples assim, conquistou o leste da Ucrânia e ele resolveu. Ele não vai apagar ou deletar a identidade ucraniana. Ao contrário, ao longo dos anos o que tem acontecido, a identidade ucraniana tem ficado mais forte, mais decidida que o Putin é uma ameaça. Isso vai aumentar e vai crescer. E isso será um problema então para o Putin. Por isso que eu não acho que ele vai se contentar só com esse território. Mas claro, existem todos os outros problemas de um conflito, de uma guerra nessa escala e nessa proporção. Esses que eu acabei de citar, por exemplo, nas áreas urbanas, nas grandes cidades. E o que adianta a Rússia ir lá destruir o governo, derrubar o governo e sair, abandonar o país? Os ucranianos vão lá e ocupam de novo e tomam o controle do seu território. Isso não me parece suficiente. A gente não consegue entender totalmente o Putin. Uma coisa é clara, o Ocidente tem problemas sérios em entender o raciocínio dele, porque a regra número 1 para o Ocidente é: não, para que guerra? Imagina, não faz sentido. Nossas economias, o comércio, o equilíbrio, a paz no mundo, não vamos ter guerra, não precisamos de guerra. E essa não é a lógica de um ditador autocrata como o Putin. Para ele isso não faz diferença. Aliás, o mercado russo está despencando nas transações futuras porque a economia vai ter impactos gigantescos e ele não está preocupado com isso porque ele opera numa outra lógica. Um outro problema do Ocidente é que ele não achou uma resposta para conter o Putin. Realmente, colocar tropas na Ucrânia, eu tenho dito isso em vários momentos, não é uma solução.
Porque o que você vai fazer? Você vai colocar soldados americanos ou europeus? Nem tem, eles nem querem. Soldados americanos para confrontar os russos, um atirando no outro? Aí sim nós temos Terceira Guerra Mundial. Também já falei isso. E por isso que o Biden falou que os americanos tinham que sair da Ucrânia porque os Estados Unidos não irá resgatar cidadãos americanos na Ucrânia se tiver uma guerra. Então, assim, não sabemos o que vai acontecer, mas hoje nós temos a seguinte informação factual. O conflito começou. O conflito armado começou. O Putin fez um discurso duro dizendo que a Ucrânia não existe como Estado independente. Como eu comecei falando aqui na live para vocês, há 80 anos nós não temos uma guerra deste porte, onde uma nação poderosa, voluntariamente, sem ter sido agredida pelo seu vizinho inimigo, por um objetivo de dominação regional, expande e abocanha um território do outro. A primeira vez que isso aconteceu foi em 2014 com a Crimeia, e agora nós estamos falando da possibilidade disso acontecer num território gigantesco e numa população muito maior. Mais de 40 milhões de pessoas dentro da Ucrânia. Ou seja, não é qualquer coisa, é uma mudança de paradigma no mundo. Isso mostra que o Putin faz a seguinte leitura: o Ocidente é fraco e os Estados Unidos não têm mais condições de me conter. O que eles podem fazer contra mim? Sanções? Isso não é um problema. Eu estou desde 2014 sob sanções. Sanções mais fortes? Eles vão conseguir? Quero lembrar para vocês que sanções só funcionam se todo mundo aderir às sanções. Não adianta os Estados Unidos virar e falar assim, olha, sanções contra os russos. E aí a Alemanha fala assim, veja bem, eu não quero sancionar os russos porque eu tenho uma dependência energética com eles. Já não funcionou. E a China? Ela vai seguir as regras das sanções? E a Turquia? E o Brasil? Como que todos os países do mundo vão se comportar em relação a isso? E o Japão? Enfim, e as Coreias? A lista é imensa. Então, sanções não funcionam se todo mundo não embarcar. E não me parece que todo mundo vai embarcar. Aliás, é muito difícil você conseguir fazer todos os países do mundo embarcarem em algum projeto comum. Isso não vai acontecer. Sanções não têm o poder de fazer o Putin se sentir mal, ou de fazer doer, ou o cálculo dele racional ser de muitas perdas ao invés de ganhos. Não me parece. Uma das sanções que foi aventadas é tirar a Rússia do sistema de comunicação interbancário, o SWIFT. Eu falo disso na minha aula da geopolítica do dólar, geopolítica do dólar 1 e 2. Acho que na 2 eu explico exatamente o que é o SWIFT, que é esse sistema onde os bancos se comunicam e onde o sistema financeiro internacional funciona. Tirar a Rússia disso seria algo forte, mas vários outros países iriam resistir a essa tirada e mesmo que acontecesse, isso forçaria. E essa é a parte interessante, pessoal. Estratégia militar, né? Estratégia nasceu dos campos de batalha, nasceu do mundo da guerra. A estratégia, ela está preocupada sempre com não só com a sua ação, mas o que o seu passo vai causar de resposta no outro. E isso, você forçar a Rússia para fora do SWIFT, você empurra a Rússia para usar um outro sistema. E você faz a China considerar que ela possa ser o próximo alvo dessa mesma retaliação. E aí a China também vai começar a procurar um outro sistema. E aí você enfraquece, então, uma ferramenta muito poderosa que os americanos têm. Armas muito poderosas, elas não devem ser usadas. Essa é uma máxima da estratégia. Não é que nunca deve ser usada. Você tem que guardar ela para usar na hora certa, no momento crítico, que você sabe que você chegou na escalada máxima e talvez não tenha mais para onde ir dali, a não ser usar aquilo. E não sei se esse é o momento de usar essa arma contra os russos, se nós chegamos no ponto máximo de culminação da agressão russa ou do projeto imperialista russo. Corre-se um risco em usar essa sanção. As outras sanções, elas vão afetar muito mais os europeus. Por exemplo, bloquear a compra de gás ou petróleo
as grandes commodities que alimentam a economia russa. Isso não vai funcionar. Primeiro porque a Europa depende desse gás e o preço do gás já vem subindo por causa da pandemia, por causa das questões de supply chain, enfim, a inflação no mundo. Tem uma série de fatores que o preço do combustível e do gás, particularmente na Europa, já está muito alto. Se você cortar e fizer sanções que não se compra mais gás, acabou. Para a Europa não tem mais energia no meio do inverno. Então, isso não vai acontecer. Aliás, uma das preocupações é uma possível retaliação do Putin em cortar o fornecimento de gás para a Europa. Eu não acho que ele faria isso porque ele também coloca a União Europeia e o Ocidente na situação inversa que eu estava descrevendo para vocês aqui da questão estratégica do SWIFT. Qual é a situação inversa? Você empurra o Ocidente para nunca mais querer depender do gás da Rússia, porque realmente você levou eles a um extremo que não tem saída e o que sobra é você pensar numa outra solução. Qual? Não depender nunca mais dos russos. Isso é uma preocupação para a Rússia? Mas a Rússia também está com o seu plano B em operação e arrumando alternativas para não depender tanto dos europeus, e a alternativa é a China. Eu tenho falado disso para vocês, aliás tem um vídeo aqui no canal, no YouTube, que vocês têm que assistir, que é a aliança mais perigosa do mundo, entre Rússia e China. Quem não assistiu, assista essa aula, que ela é importante nesse momento. Afinal de contas, logo no início da Olimpíada de Inverno, o Putin foi para a China e os dois juntos, Xi Jinping e Putin, fizeram um pronunciamento público dizendo que eles não concordavam com a expansão da OTAN e que a preservação dos territórios da Ucrânia e de Taiwan eram territórios que deveriam permanecer com esses dois países e assim por diante. Isso é uma mudança de tom e de proximidade e aliança desses dois gigantes. Com isso, o Putin tem explorado e saiu de lá assinando mais um acordo de venda de gás para a China. Então, o grande consumidor substituto da dependência europeia ou da relação comercial europeia é a China. Ele vai vender mais para a China. Nunca esses dois países estiveram tão próximos. Durante a Guerra Fria, uma das preocupações dos Estados Unidos era que isso não acontecesse, e quando Nixon se aproxima da China e traz a China para perto e convence, e a relação dos Estados Unidos com a China começa a abertura econômica da China, você separa a União Soviética naquele momento dos chineses. Nós estamos vivendo um momento diferente. Pela primeira vez, depois de tanto tempo, os dois se aproximaram. Aliás, olha um dado interessante que aconteceu aqui. Desde 1920, a Rússia nunca deixou as suas fronteiras com a Mongólia e com a China com tão baixo contingente militar. Esses 200 mil soldados que estão cercando a Ucrânia, eles estão vindo de regiões ou de bases da Sibéria e de partes de fronteira com Mongólia e China. Se a Rússia tem tanta confiança em aliviar a sua posição na fronteira com a China para trazer para a Europa, é porque ela se sente próxima e aliada da China nesse momento. E esse é o maior pesadelo, obviamente, que de tudo que nós estamos assistindo, o próximo passo de uma grave crise é a gente lidar com uma China do lado e colada na Rússia, e no pior dos cenários, a China também indo lá e querendo ocupar Taiwan e fazendo isso meio que simultaneamente.